Estamos começando mais um programa Sal e Luz. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo. Quero desejar a você uma ótima manhã de quarta-feira. Fique à vontade, pegue o seu café, traga para a sala. Vamos começar com um bate-papo maravilhoso, né, Marta? Exatamente, uma manhã extraordinária, com conhecimento, com clareza sobre o Conselho Tutelar e muito assunto bom para a gente conversar nessa manhã aqui, né, doutor Renan? Exatamente, quero agradecer Jefferson, Marta, podcast Sal e Luz. É um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema tão relevante, né, para a sociedade, né, para os nossos espectadores, para as pessoas que têm o interesse em conhecer o que é o Conselho Tutelar. Tá? Eu estou à disposição de vocês e vamos para esse bate-papo agradável aí. Com certeza, Renan. E você falou, né? Conhecer o que é o Conselho Tutelar. Muitas pessoas já ouviram falar Conselho Tutelar. Na minha infância eu ouvia muito falar sobre isso. Se ficar matando aula, o Conselho Tutelar vai te pegar. Se fizer isso, aquilo, outro Conselho Tutelar vai buscar você. Mas o que é o Conselho Tutelar, né? Então, o Conselho Tutelar é o garantidor de direitos de crianças e adolescentes. Né? Nós temos assim um conhecimento, né, cultural de que o Conselho Tutelar é um órgão punidor. Mas a verdade não é essa, como você citou na sua infância. Eu também passei por isso antes de chegar no Conselho Tutelar, mas a sociedade em si não tem noção do que é o Conselho Tutelar. Então, toda violação de direitos contra criança e adolescente, o Conselho Tutelar é o garantidor de direitos. É aquele que vai usar a lei, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege as crianças e adolescentes do nosso Brasil. Interessante. E qual é a diferença do Conselho Tutelar e os outros órgãos de proteção à criança? Qual é a diferença? Porque existe isso, né? Sim. Na verdade, o Estatuto ele deixa bem claro que o primeiro dever de proteção da criança é da família, tá certo? Então, a sociedade em si também tem esse desafio na rede de proteção como parceria de garantia de direitos. Então toda a sociedade em si ela é responsável por essa garantia de direitos. Né? O governo federal, sociedade civil, família e o Conselho Tutelar. Nós somos os garantidores de direitos, mas em parceria com todos esses órgãos. Todos nós temos o dever de garantir o direito de criança e adolescente. Sim. E falando, né, do direito da família, de correção, entra muito aquela questão, pode, não pode bater, até que ponto os pais podem corrigir o filho, porque hoje a gente tem essa linha, né? As pessoas, os pais, antigamente, a criança estava fazendo pirraça na rua, estava fazendo puxão de orelha, um beliscão no braço, estava tudo certo. Hoje, se fizer isso, a pessoa está ali filmando e ainda traz uma complicação para os pais. Né? Como que a gente pode entender aquilo que é o dever da família como correção? Então, a questão em si é o seguinte: antigamente nós tínhamos, né, a condição de que se tivesse uma varinha na porta da casa, já sabia que aquilo ali ia ser algo que ia nos punir, né, quando nós éramos crianças. Era uma correção que hoje o entendimento e até mesmo o que o Estatuto da Criança traz de direcionamento para a gente, a correção à criança ela não pode ser por meio de bater, por meio da violência. Isso é cultural, porém hoje o Estatuto ele traz um limite quanto a isso. Né? Nós temos alguns casos vou citar aqui uma lei recente de 2022, que é a Lei Henri Borel. Nós tivemos o caso do menino Henri Borel, que sofreu violência, né, física, doméstica, por parte do seu padrasto, né, o ex-vereador Jairinho e da sua mãe, e violentaram o menino dentro de casa, que veio a óbito. Então, assim, muitas vezes os pais eles não sabem o limite da correção. E o que mais traz de entendimento dentro da lei é que a correção ela precisa ser de uma forma de autoridade. Os pais precisam ter autoridade sobre os filhos. E a autoridade ela não pode ser imposta com violência. Ela tem que ser no diálogo, na conversa, disciplinar, poder dizer, olha, você está perdendo esse privilégio porque você cometeu algo errado. E ensinar a criança. Nós, como cristãos, nós temos, né, eu gosto de citar muito o livro de Provérbios. Porque sempre quando eu estou um pouco assim, desalinhado, né, eu vou para o livro de Provérbios, que ele vai e puxa um pouco a nossa orelha como cristãos, né?
mas eu gosto muito de Provérbios 22:6, que fala: educa a criança no caminho, que quando for maior não se desviará dele. Isso eu falo para toda a esfera de entendimento na rede de educação. Se você ensinar o seu filho e educar ele, dizer para ele que aquilo ali está errado, você não vai precisar bater nele, porque ele vai entender que você é autoridade, que você está dizendo não, porque o não faz parte. Então, se o seu filho entender o seu não e que você está corrigindo para o bem, não vai haver necessidade de violência física. Tá, mas hoje nós vivemos uma sociedade onde nem sempre é o pai ou a mãe que educa os filhos. Ou é uma televisão, uma tia, uma avó. E as crianças crescem por aí, né? E tem outros tipos de educação. Como identificar essa criança que não está sendo bem instruída no lar? Como o Conselho Tutelar entra para responsabilizar essa família ou para mostrar a essa família essa correção, essa instrução? Sim, né? Nos atendimentos que nós temos lá no Conselho Tutelar, nós até dizemos que em muitos casos nós precisamos ser psicólogos, né? E também entender o discernimento de ambiente do atendimento. E muitas vezes quando a criança chega com alguma vulnerabilidade, com alguma situação onde eles se colocam de uma maneira desobediente, né, desalinhada, nós começamos a entender a árvore genealógica daquela família. Aí analisamos o contexto da família paterna, da família materna, e todo o desafio que chega no Conselho Tutelar, que nos traz essa situação que você está mencionando, nós entendemos que o principal problema não está nas crianças, está nos pais. O que eles vivenciaram lá atrás acaba que gerando, né, uma cadeia de problemas, de dificuldades, de limitações, e acaba fazendo com que essa condição traga uma análise da vida daquela criança. Então é aí que nós começamos o atendimento. E muitas vezes o primeiro atendimento é para a criança, mas acaba sendo nos levado a tratar os pais. Porque você acaba precisando tratar os pais para que aquela criança tenha um destino, tenha algo diferente no seu futuro. Interessante. Muito interessante mesmo. E dentro disso tudo, quais são as principais leis assim, dos direitos da criança que hoje o Conselho Tutelar tem encontrado mais no desafio? Nós sempre nos baseamos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA, né? Vou mostrar aqui para os amigos de casa. Eu até trouxe um exemplar para vocês aqui, tá? De presente, vou deixar aqui Obrigado. Presente, mas é a Lei 8.069, né? De 13 de julho de 1990. A Constituinte, né? Assinou e aprovou a lei que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tudo aquilo que nós desenvolvemos, né? Na garantia de direitos, onde as crianças têm os seus direitos violados, está tudo baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que a principal, assim, que eu cito, né, nesse tempo que eu tenho desenvolvido o trabalho com crianças e adolescentes, é o artigo 5º do ECA, que ele menciona que nenhuma criança pode ser vítima de violência, né, abuso, maus tratos. Então está tudo inserido dentro do artigo 5º do ECA, que é o principal, onde nós determinamos algum tipo de advertência, quando nós temos a rede de proteção em qualquer âmbito de violação de direitos, nós citamos sempre esse artigo 5º, que é o que nos dá o norte dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas toda a lei do ECA ela é fundamentada para a garantia de direitos. Em que momento esse familiar, ou essa criança, ou o vizinho, se assim pode ser feito, pode procurar o Conselho Tutelar? Como funciona essa procura? Tem um vizinho que percebe que uma família precisa de ajuda. Como é que é feito isso? O que nós assim, sempre direcionamos é aquilo que nós somos assim, atribuídos, né, dentro da lei. Nós temos o Disque 100, uma comunicação nacional, né? Um disque denúncia nacional de violação de direitos, não só de crianças, mas de crianças, jovens, adultos e idosos, e ele traz todo um âmbito de amparo, né, nas redes de apoio nacional. Então o Disque 100 é o principal órgão, ou os telefones de plantão do conselho de cada cidade especificamente.
sobre essa questão que você perguntou da observação de violência, né? A questão é o seguinte: sempre que nós observamos uma questão diferente da rotina familiar ou um comportamento de uma criança onde ela está apresentando algum tipo de situação que possa estar aparentando, né, a condição de violência, o importante é Disque 100 ou ligar para o plantão do Conselho Tutelar ou se direcionar diretamente ao Conselho Tutelar. Ah, mas só esses órgãos funcionam? Polícia Civil, certo? E é sigiloso. É garantido o sigilo. Então, assim, o nosso maior desafio hoje, especificamente na cidade onde eu atuo, que é Petrópolis, é realmente essa condição da sociedade em si, observar a questão da violência e ter o receio de pegar e denunciar, porque fica com medo da represária, né, da situação adversa que pode vir com aquela denúncia, mas são esse tipo de postura que vai fazer com que nós venhamos a proteger as crianças. As crianças precisam dessa parceria, porque precisa ser uma parceria minha, da Marta, do Jefferson, da família em si. Isso precisa ser algo que tem que ser explorado pela sociedade, como nós estamos fazendo aqui hoje, abordando esse tema tão relevante. Mas as pessoas precisam ter coragem de denunciar. Porque se você denuncia, você está protegendo a criança de um abusador, de um violento que vai estar destruindo o futuro de uma criança. Então, tenha a coragem de denunciar. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Porque muitas pessoas elas vivem justamente com esse medo. Por quê? Se eu faço a denúncia, como que vai acontecer após, se aquilo ali vai ser investigado, ou se simplesmente vai lá bater na casa da pessoa e vai falar, recebemos uma denúncia, como que concede, né, após denúncia para o Conselho Tutelar estar apurando as situações? É de imediato ou é algo que vai vir de escalada, né, vindo pesquisando, sondando? Porque às vezes a gente pode fazer uma denúncia de agressão contra uma criança ou uma violência e algo prejudicar até aquela própria criança ali. Como que acontece pós-denúncia? Pós-denúncia, de imediato nós temos que tirar a criança do risco. Então, sempre quando a denúncia chega, há uma averiguação da situação imediata, não é algo que pode ser prolongado, até porque a questão do risco, ela é iminente, é na hora. Então, você tem que pegar e sair. Ontem mesmo, eu estava na minha casa de sobreaviso, no plantão, e receberam alguns amigos na minha casa, pessoas que eu não via há muito tempo, e o telefone do plantão tocou, de imediato eu tive que sair. Por quê? Porque é o meu compromisso em proteger a criança. Ah, Renan, mas você não sabia ainda o que estava acontecendo. Há uma apuração dos fatos, tá certo? Mas de prontidão eu tenho que ir até o local. Por quê? Para entender a situação e ver, olha só, a criança está no risco. Então essa criança, se ela for encontrada num risco, né, de maus tratos, de violência, de violação de direitos, e os responsáveis não tiverem condições naquele momento de ficar com a criança, essa criança ela é retirada do âmbito de risco, tá certo? E colocada ou em família extensa ou em família acolhedora, e quando não encontramos, né, dentro de uma condição de vulnerabilidade ali, uma família extensa e acolhedora, as crianças estão colocadas no abrigo. Isso imediatamente é informado à vara da infância. Nós temos até 24 horas para informar a vara da infância sobre esse acolhimento, ou colocado em família extensa ou acolhedora, na rede de proteção. Mas assim, é imediato. Não é algo que pode ser prolongado, porque há casos que crianças já foram violentadas, até mesmo na nossa cidade, e isso há anos atrás, e não houve a atuação imediata. E acabou prolongando, acontecendo outros fatos, que desencadeou numa situação de negligência, não só por parte do violentador, mas por parte também de omissão daqueles que deveriam garantir a proteção da criança, a segurança. Mas tem uma coisa interessante também que tem ocorrido muito, de as próprias crianças estarem ligando e denunciando seus pais. Eu ouço muito sobre isso, mas até onde a gente conseguimos mesclar isso, entender
a profundidade da denúncia, porque hoje existem pais se queixando que às vezes uma chamada de atenção, uma prensa mais intensa, a própria criança ameaça o pai, olha, vou chamar o conselho tutelar. E os pais também têm esse outro lado. Muitos pais se sentem acuados. Sim. Como resolver isso? Como é que vocês agem nisso? O que acontece? Nós temos, dentro do primeiro atendimento, quando nós recebemos a denúncia, a apuração, né, a averiguação do que realmente aconteceu. E nós temos assim também o preparo também para poder chegar na abordagem, entender a situação. Nós temos meios de argumento também para entender o que aconteceu. E dentro de cada equipamento do Conselho Tutelar existe um setor de psicologia e assistência social. Então, assim, não é de prontidão que nós vamos já chegar ali e punir. Olha só, o estatuto diz isso, isso e isso. Não é isso. Há um atendimento, tá? Nós fazemos uma notificação quando há uma situação que nós entendemos, né, que está havendo alguma inverdade, e levamos ao Conselho Tutelar para o atendimento. Quando nós visualizamos ali, né, mediante o decorrer do atendimento, que há uma condição de que um corpo técnico precisa atuar, aí trabalhamos conselheiro tutelar, setor de psicologia e setor de assistência social, para entender o caso. Quando há alguma situação onde o psicólogo do conselho tutelar do equipamento entende, olha, Hernan, realmente esse adolescente sofreu uma questão de violência, aí nós fazemos uma notícia de fato para o Ministério Público e para a Vara da Infância, e dali há um acompanhamento temporário dessa situação. Aí você citou uma situação assim que eu julgo assim, muito interessante. A tua pergunta é muito pertinente, porque a questão quando o adolescente ele vai e faz a denúncia. Há casos que chegam para a gente lá que às vezes o adolescente ele está num momento de rebeldia e o pai está tentando, né, disciplinar esse filho, falando não, olha, não pode, não é assim. Isso traz uma condição de que nós precisamos ter habilidade para poder contornar a situação. Então, muitas vezes, quando o atendimento está acontecendo, eu peço para o adolescente sair da minha sala, converso só com os pais, procuro entender a situação, e muitas vezes os pais começam a chorar. Por isso que eu disse no início que às vezes nós precisamos tratar primeiro a família para depois tratar o adolescente, porque aquele pai às vezes está sem condições de falar, olha só, não sei mais o que fazer. Existem pais que chegam lá no conselho tutelar e falam assim, olha, vim aqui entregar o meu filho, vim entregar porque não aguento mais. O telefone é a vida dele, entra dentro do quarto, não quer arrumar o quarto, não quer, sabe, fazer as condições básicas de cuidado com o lar. O que eu sempre cito para os adolescentes, minha mãe está mandando eu lavar a louça. Eu falei, olha só, você mora no mesmo ambiente. Você come, você bebe, você toma banho, né? Você tem todas as condições de vivência de uma família. Você tem que ajudar a cuidar da onde você mora, do local onde você vive. E muitas vezes eles não têm esse tipo de educação, porque os pais também não tiveram e não sabem ensinar. É a mesma coisa que você pegar um médico, né, e falar com ele, olha só, tá dando uma dor no peito. Aí ele não vai saber identificar. Ele tem que estar preparado para identificar o porquê que tem aquela dor no peito, né? Pode ser qualquer tipo de situação dentro da área. Só que se o pai não souber ensinar também o filho, e muitas vezes ele vai ter esse comportamento de desobediência. Hoje em dia, o que mais tem nos preocupado, isso é até linkando com uma situação que acontece nas escolas, teve muitas pessoas até que me questionaram essa situação do celular na escola, né? Os relatos que nós temos assim, nesses primeiros 60 dias, é de que foi algo positivo. Eu não vou falar de política aqui, mas vou falar de uma situação interna que tem acontecido nas escolas. Qual é o retorno que a Secretaria de Educação tem dado para o Conselho Tutelar? Porque nós também atuamos nessa condição de entender como está a composição de crianças e adolescentes na educação. E a situação é o seguinte: eles estão levando Uno, né, para brincar, estão brincando de dama, estão jogando futebol, vôlei, estão interagindo, estão com aquelas brincadeiras que nós tínhamos quando éramos criança.
ou foi algo positivo, tá? Eu cito que aqui em Petrópolis, por exemplo, foi algo positivo, essa situação dos celulares. Então, a mídia em si tem atrapalhado muito a questão de conscientização das crianças e tem ensinado e deturpado muito o conceito de entender que, às vezes, analisa ali e fala assim, eu vi aqui, tem uma lei que me garante. Tem uma lei que me garante, se minha mãe me botar a mão, eu vou denunciar para o Conselho Tutelar. Tá certo? E ficam, sabe, pressionando os pais, falando, gerando esse conflito, né? confronto dentro de casa. Então, alguns pais e algumas crianças, elas chegam a esse confronto, né? E os filhos ficam tentando cavar um flagrante inexistente. Para tentar prejudicar a própria família ainda, né? Que achando que vai gerar uma liberdade para ele. É uma falta de compreensão. Então, esse programa, esse bate-papo está sendo esclarecedor para o nosso telespectador por isso. Tanto para o adolescente, para a criança que vai estar assistindo às 9 da manhã. Beijo para vocês que estão aí nos assistindo. E tanto para os pais que precisam de uma orientação segura e de um profissional e entender o que de fato é o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, gente, não é bicho-papão, tá? É amigo de vocês, é amigo da família, para poder conciliar os conflitos e as coisas, né? Exatamente. Muito interessante. Verdade. E a gente vai voltar daqui a pouquinho, no próximo bloco, para saber quais são as violências, tanto psicológicas, emocionais. Daqui a pouquinho a gente volta, que vamos para um pequeno intervalo. Estamos de volta novamente aqui, muito obrigado. Se você não segue o nosso Instagram, siga lá, @podcast Sal e Luz, e o nosso YouTube também. Siga, compartilhe, deixe seu like e não esqueça, estamos no TikTok e no Spotify. Renan, voltando aqui, como que é para a família entender que ela está vivendo um abuso, né, ou abusando da criança, tanto psicológica, emocionalmente? Como que é todas essas questões da violência da criança nessa área também? Ô Jefferson, para ser bem sucinto assim, eu gosto muito de elucidar a questão dos atendimentos que eu tenho no Conselho Tutelar, do que eu tenho vivenciado, Marta, nesse tempo como conselheiro tutelar. Nós temos assim já a experiência, eu creio que vocês também, de na própria igreja, né, ter o desafio de lidar com crianças, né, de todo tipo de situação de vulnerabilidade, de até mesmo de violência. Não que estejamos ali para identificar isso, porque entendemos que existem órgãos para isso. Mas na igreja mesmo nós entendemos alguns comportamentos e situações. Até para trazer um testemunho para vocês pessoal, o que me fez, né, chegar ao Conselho Tutelar foram os desafios que eu encontrei nos atendimentos, acabando assim, bem superficiais na igreja, né? Porque você vai observando situações. Nós temos na minha igreja lá um departamento fantástico, né, na nossa igreja, o Kids, e eu tive a oportunidade, por 3 anos antes de entrar no Conselho Tutelar, trabalhar lá no conselho, na igreja com essa situação, né? Então, o que mais me desafiou ali foi ver as situações de vulnerabilidade e procurar um órgão para poder até mesmo gerar essa denúncia, gerar essa dificuldade. E eu lembro que na época a pastora Elaine e o pastor Wallace, né, viraram para mim e falaram: Renan, tu tem todo o perfil para trabalhar no Conselho Tutelar. Porque eu ia neles, né? Chegava a situação: pastor, tá acontecendo isso com a criança aqui, o que nós vamos fazer? Aí ele: rapaz, tem que procurar o Conselho Tutelar, né? Eu falei: pastor, tem que dar um jeito. E eu fazia essa cobrança. Aí a pastora Elaine virou para mim e falou: Renan, tu tem que vir candidato ao Conselho Tutelar. Porque eu fico vendo, tu protege as crianças aqui no Kids, tu tá sempre trazendo uma situação nova, de vulnerabilidade social, às vezes uma situação diversa aconteceu com a criança, tu tem que vir. E acendeu isso no meu coração. Então, houve uma condição de começar a entender isso. E nos atendimentos, o que tem acontecido muito? O que os pais precisam analisar? Eles precisam analisar comportamentos. E muitas vezes a criança é alegre, gosta de brincar, gosta de correr, e de um certo momento, do nada ela para e começa a ficar acuada, quer ficar trancada dentro do quarto,
você pergunta as coisas, ela não quer falar, a criança às vezes começa a chorar. Então ela começa a dar sinais, Marta, Jefferson, de situações que tá fora do cotidiano, fora da rotina dela. Aí é um sinal de alerta, que nós precisamos observar o que está acontecendo. Existem situações de crianças que perdem até a fala, de atendimentos que chegam lá no conselho tutelar, e é uma criança espontânea, que brinca, que tinha uma atividade normal, e você pergunta, ela não fala. Aí tem o aparelho técnico que eu mencionei a vocês aqui, que é a psicologia, né, e a assistência social. E quando esses profissionais abordam a criança e conseguem, são preparados, né, para isso, são treinados para isso, identificam que aquela criança sofreu violência sexual, às vezes de um pai, às vezes de um irmão, às vezes de um vizinho próximo. Então, analisar os comportamentos. São situações que nós precisamos observar nas crianças que vão identificar a que ponto aquela criança está sofrendo algum tipo de violência. Tá, mas uma pergunta... Só te Tá. Porque em cima desse assunto, né? Eu observo muito, sou muito observador. E muitas vezes andando, a gente escuta, né? Às vezes os pais chamando aquela criança de inútil, de incapaz. Isso se caracteriza também uma violência emocional? Emocional e verbal. Porque você está dizendo para aquela criança, no caso assim, denunciando e fazendo e conscientizando ela de que ela é algo que realmente não está acontecendo na vida dela. E isso ela leva para o psique, leva para a mente. Poxa, meu pai falou que eu sou um nada. Meu pai falou que eu sou uma prostituta. Meu pai falou que eu não vou ser feliz, que meu casamento não vai ser feliz, né? E o que acontece? O pai está mencionando algo que é uma violência verbal, que aí se torna uma violência psicológica. Por quê? Verbalizou a situação e psicologicamente afetou a criança. Quando você vê uma menina, né, que tem uma vida pregressa, ou um menino que tem uma vida pregressa, na condição mesmo de sexualidade, né, que eles estão, assim, de alguma forma, violentando nossas crianças, não só pelo que os pais denunciam, mas a própria mídia, ela acaba fazendo uma condição de violência psicológica. Por quê? Porque nós não podemos sexualizar nossas crianças. Né? A questão da sexualização é algo natural, que no âmbito natural é o quê? É a família constituinte do casamento. A criança ela só vai descobrir o sexo quando ela ficar adulto e quando casar. O que tem que ser ensinado é isso, porque é algo natural. Agora, quando eu verbalizo algo para minha filha e digo que ela, você é uma sem vergonha, a criança ela é inocente, ela é pura. E mesmo sendo algo ruim, ela vai mentalizar e falar, realmente, eu vou ser isso aí mesmo. Então seria cabível de denúncia? Olha a pergunta. Também. Olha a Sim. pergunta. Seria cabível de denúncia no caso a população em geral, a gente que entende que uma música está incentivando a verbalização de um abuso a uma criança, ou até mesmo um programa de televisão que passa cenas sobre isso, que não seja para conscientização desses atos, para a gente ficar atento, mas que seja como se estivesse de modo indireto, induzindo aquilo ali? Sim, porque na verdade não é algo que nós entendemos assim que vai ser positivo no futuro da criança. E quando nós denunciamos isso, nós estamos agindo com prevenção. Nós precisamos ter uma consciência de prevenção. Só vai acontecer no futuro se eu não fizer algo agora para mudar. Se eu conscientizar a família e conscientizar a criança, poder trabalhar o psicológico dela para que no futuro ela aprenda a dizer não, porque a criança, se ela for ensinada da maneira correta, dificilmente, Marta, ela vai ter uma condição de errar no futuro. Exato. Entendeu? Uma das coisas que eu fiquei preocupada enquanto a gente está conversando é como se comportar. Nós estamos falando da criança que muda o comportamento, né? Ou ela fica tristinha, ou ela parou de falar, de brincar. Normalmente, às vezes, a família que está dentro da casa, ela percebe que houve uma mudança, mas na mente dela, ela se nega até
a pensar que algo pior possa ter acontecido no âmbito familiar. Então, existe muito casos de pais e até de quem está convivendo com a criança de fazer vista grossa ou não parar para perceber isso. E aí chega lá na igreja, que também sou líder de ministério infantil, e a gente observa um comportamento diferente, ou na escola, um professor, ou uma tia de fora, um vizinho. Como chegar, como abordar essa família, que essa criança ela pode estar sofrendo algum abuso e que pior, pode estar vindo dentro de casa. Mas como fazer essa abordagem sem acusar, sem esse tom de acusação? A condição que nós assim sempre atuamos lá, porque nós passamos por isso no atendimento. Sim. E muitas vezes a denúncia chega anônima no conselho tutelar. E como que você vai dizer para a família, né? Então, assim, é sempre trabalhar com a verdade, de forma muito clara, né? Muito cuidadosa, mas explicar, olha, chegou uma denúncia, chegou uma situação que nós observamos, ainda que não seja denúncia. Nós precisamos esclarecer e entender se isso está acontecendo. Tudo é a forma como você fala. Você vai chegar, olha só, tua filha está sofrendo uma violência, teu filho sofreu uma violência. Ó, teu filho está com esse comportamento. Não é assim. É ter o cuidado de como você vai comunicar a sua família. Porque isso também é rede de proteção. Olha só, nós precisamos ter uma parceria que nós queremos entender se realmente a situação está acontecendo ou não, tá? Então nós precisamos da sua ajuda. Então, assim, a pessoa que está abordando a situação de violência tem que pedir ajuda para os familiares. Então, eu preciso da tua ajuda para entender o que está acontecendo. Então, essa condição é que vai trazer para a gente, assim, uma tranquilidade. A família, ela precisa ter, na pessoa que está abordando a situação, tranquilidade, sabe? Olha, eu posso confiar nessa pessoa, porque ela está me ajudando a proteger seu filho. Então, é sempre como nós fazemos no atendimento. Olha, eu preciso da tua ajuda para nós entendermos o que está acontecendo. E claramente a família vai entender. Alguns se desesperam, alguns têm um comportamento, né, de revolta, mas a gente sempre tem que ter a tranquilidade de falar, olha só, nós vamos ajudar vocês a resolver isso. Nós precisamos proteger o seu filho. Aconteceu, então nós temos que daqui para frente proteger mais ainda a criança. E a família chega um dado momento que sempre entende que é uma rede de proteção. E é fundamental os pais, você pai, mãe, ter um relacionamento aberto, né, um ensinamento aberto, não de medo, mas de respeito. Porque saiu recente, se eu não me engano, né, o caso de um professor que trabalhava numa creche e que abusava das crianças. E ele colocou o quê? Isso é o tubarão. Isso aqui é... Dando um exemplo de animal, como se o animal fizesse aquilo, para mascarar o ato dele. Mas como que a família vai perceber algo se ela não tem um diálogo aberto de gerar confiança com o filho? Porque acho que isso é o fundamental para poder viver e saber, até descobrir que a criança está sendo abusada, porque a criança pode estar sendo abusada de um modo de achar que é algo de brincadeira, algo para ensinamento, e na verdade é um abuso. Ô Jefferson, a situação é o seguinte, tudo parte de dentro de casa. Eu tenho 2 filhas, 2 meninas, Manuela de 14 anos e a Gabi de 8 anos. E são 2 crianças assim que eu, graças a Deus, tive o privilégio de poder ensiná-las no princípio cristão, né, na educação cristã, mas assim, falando de uma educação, né, eu vou falar assim do que acontece na minha casa. Eu sempre ensinei elas sobre isso. Então, o que vai fazer com que a criança não tenha esse tipo de situação? Você precisa ensinar. Quando o Estatuto fala que é dever da família, é a família que precisa mostrar esse caminho e ter diálogo. A minha esposa Dinara, que está até presente aqui, o amor da minha vida, quero citar o nome dela aqui porque é minha parceira nessa vida aí, bem feliz que eu estou vivendo no Conselho Tutelar. Te amo, tá? Então o que acontece? Ela sempre ensinou, sabe? Olha só, menina, não senta no colo de homem, tá?
O seu pai faz isso com você? Não. Então, o que o seu pai fizer com você, o comportamento que seu pai tiver com você, é o que você tem que limitar na rua. Então, minhas filhas sempre cresceram com essa condição, né? Existem situações de que os filhos ficam soltos, dormindo na casa de pessoas que às vezes nem conhecem, parentes. Minhas filhas não dormem na casa de parentes meus. Nunca dormiram. Minhas filhas nunca dormiram na casa de colegas. Por quê? Porque eu preciso ter cuidado. O abusador, ele não se identifica. Ele sempre é a pessoa mais amável, mais próxima, mais carinhosa. Sempre ensinei minhas filhas a não aceitar presente de qualquer pessoa na rua. Quando chega um presente, eu quero saber de onde veio, quem foi que deu, de que forma que chegou. Não aceita alimento de qualquer estranho na rua. Mas eu ensinei isso dentro da minha casa. E é o que eu passo também nos atendimentos. Tem que ser assim. O dever, Jefferson, é da família, Marta. É a família que vai resguardar e proteger a criança de qualquer tipo de violência. Tá, eu achei muito interessante um outro fato aí. A gente, vamos educando criança, e a família que deve fazer. E eu já vi casos, já acompanhei casos que na família havia pessoas com brincadeirinhas que supostamente eram inocentes, e depois nós vamos descobrir que aquela criança passou abuso sexual. Mas por sexual não foi molestada, né? Não chegou a vias de fato, mas foi molestada durante um bom tempo. Tipo, pessoas da família, amigos próximos brincando. Ah, tá bonitinha. Ah, já vai, ó, sou teu namorado. E nananã. E aquela criança, eu presenciei isso. Ela, durante um tempo, ela cresceu, ela foi sendo ensinada que era namorada dessa pessoa. E essa pessoa, depois de tanto tempo já brincando dessa maneira, fez com que essa criança achasse que de fato era namorada e deixava essa pessoa fazer alguma coisa. Até que se descobriu, a criança já passou algum tempo num estado desse. Às vezes são brincadeiras sutis, coisinhas bobas que a gente acha, não tem nada a ver. Não estou falando que a gente vai demonizar toda pessoa que vai brincar. Mas a família, o pai, nós temos que estar atentos a isso na sociedade. Porque é uma coisa muitas vezes, muito assim, sucinta. Sim. Né? Como é que a gente abre esse olhar, né? Sem ficar também bitolado e paranoico. A criança, na verdade, ela é muito inocente. A Bíblia, ela fala até que para nós conquistarmos o reino dos céus, nós temos que ter o coração como de criança. Porque muitas vezes nós vamos precisar ao longo da vida, né, ter a humildade, né, de reconhecer. A criança, você pode chamar a atenção dela aqui, 30 segundos depois ela tá te amando, tá pulando no teu colo, querendo brincar com você. Então, existe uma situação muito interessante que eu gostaria até de mencionar, até direcionada aos pais. A criança, ela sempre tem uma condição de demonstrar alguns lapsos ao longo da violência de que ela está precisando de proteção. A criança, ela demonstra. Isso precisa ser observado. Quando uma pessoa começa muito, né, tá num churrasco de família, aí tá na piscina e tem uma sauna. Tu gosta de sauna? Vamos com o tio ali na sauna. Observa. Olha, o tio vai te levar na rua para poder comprar um sorvete. E bota a criança dentro do carro. A criança, naquele curto espaço de tempo, ela pode ser violentada dentro do carro, ser violentada dentro da sauna. Ah, vamos ali que o tio vai pegar um biscoito na cozinha. Só de você encostar a mão numa parte íntima da criança, já é uma violência sexual. Tá certo? Então, há pequenas situações que acontecem que, no final de tudo também, a criança ela acaba protegendo o abusador. Por quê? Porque a criança entende que ele está fazendo algo que é um carinho. Porque ela, às vezes, foi mencionado pelo abusador. O tio só está fazendo um carinho, como você mencionou aqui, né? O tio só está fazendo algo aqui, olha, foi o tubarãozinho. O tio vai colocar tua mão aqui, mas olha, é só um carinho. Fica tranquilo que não tem problema nenhum. Não conta pro papai e pra mamãe. O tio vai te dar 10 reais se tu... A criança nunca viu dinheiro. Aí tu pega, dá 10 reais na mão dela, ela vai achar aquilo super normal. E a criança é inocente. Ela acha o abuso algo normal.
E não é. Então, por que a responsabilidade dos pais aumenta na condição do âmbito, né? Eu disse aqui que eu gosto muito de citar sobre o discernimento de ambiente. É analisar tudo à sua volta. Isso em todos os lugares, tá? É na escola, infelizmente tem que citar, pode acontecer isso na igreja, pode acontecer em qualquer lugar, num teatro, num parque de diversões, dentro de casa. Então, os pais precisam ficar atentos. Uma pergunta dos bastidores, Luiz aqui, como é que você orienta os pais que estão usando roupas sensuais em crianças hoje em dia? Absurdamente vejo isso hoje. Olha, interessante a sua pergunta, Luiz. Olha só, algo que eu tenho me preocupado muito e até mesmo observo quando chega nos atendimentos no Conselho Tutelar. Como eu disse no início, vou sempre citar o que eu tenho vivenciado. E muitas vezes a criança chega para o atendimento lá no Conselho Tutelar e você observa a roupa que a criança chegou no atendimento e você observa a roupa da mãe. A mãe chega praticamente nua para o atendimento no Conselho Tutelar, um órgão sério, né? Um órgão, né, de respeito. A mãe chega de mini saia, de topzinho, batom, toda maquiada. E eu chego para ela, mãe, bota a criança aqui, deixa eu atender a senhora primeiro. Nunca atendo uma mulher sozinha. Sempre chamo a psicóloga ou alguém da administração mulher para participar comigo. Olha como é que a senhora está vestida. A sua filha sofreu uma violência sexual. E eu vou ser bem sincero para a senhora está reportando, a senhora é o espelho do que a sua filha é. E agora eu vou chamar a criança. Eu chamo a criança está de mini saia, uma criança de 3, 4 anos de idade. Mini saia, topzinho e a criança já de batom. Ah, Renan, você é conservador? Sou sim, porque a criança ela precisa ter ensinamento sobre ordem e decência. E infelizmente muitos pais erram nisso. Eu cobro muito isso, tá, Luiz? Nos meus atendimentos e até mesmo nos comportamentos. Quando eu chego na casa, às vezes a criança está já, né, em formação do seu corpo e às vezes com 8, 9 anos já começou a se formar, está de calcinha andando no quintal. Aí eu chamo essa mãe, dou uma advertência verbal, dou uma advertência a termo também, tá certo? E faço um acompanhamento temporário exigindo a mudança de comportamento da mãe com aquela criança. É o que nós podemos fazer na condição de proteger essa criança de ter um futuro, né, infeliz. Mas essa pergunta é muito pertinente por isso, porque eu lamento, Luiz, mas o nosso maior problema hoje no Conselho Tutelar não está com as crianças, está com os pais. Caramba. E onde entra o papel da igreja nessa situação toda? Pois é, interessante, né? Quando eu citei a você aqui sobre essa condição no meu trabalho também de desenvolvimento com a igreja, espiritualmente falando, isso me trouxe algo que a igreja precisa ter responsabilidade na rede de proteção de criança e adolescente. Eu fico muito feliz com a igreja onde eu pertenço, a Igreja Batista Atitude, né? Eu sei que outras igrejas também têm um trabalho voltado a isso, mas falar da minha casinha, né, que é onde eu tenho vivenciado mais e entendido isso. A igreja ela precisa ter um discernimento espiritual de como as crianças chegam também no ambiente da igreja. Hoje nós temos assim uma condição de que muitas crianças chegam lá no Kids com a expectativa de ter um momento feliz, de ter um momento alegre. E quando você vê uma criança cabisbaixa, triste, com certeza aquela criança está vivendo algum tipo de violência. Ah, Renan, violência sexual? Não é isso. Às vezes é uma condição mesmo de amor. Tá certo? Porque eu entendo que na esfera educacional cristã são duas situações, são duas esferas, né? Pai é aquele que dá destino e mãe é aquela que dá afeto. Então, quando o pai não dá o destino certo à criança, ela chega vulnerável ali na igreja. E eu falo de oração, de entender a palavra de Deus, tá certo? E essas crianças às vezes querem estar ali com a gente porque é o único momento que elas têm de oração no dia delas. Porque dentro de casa isso não é ensinado. Palavra de Deus, poxa, ser ministrado a palavra de Deus. A minha filha caçula, a Gabriela, quando ela chegou lá na igreja, foi uma das coisas que me fez estar congregando lá na Atitude. Nós chegamos no primeiro culto e logo eu falei, coloca a criança lá no Kids. Levei no Kids. Quando cheguei lá, vi a estrutura, achei aquilo interessante. Falei, caramba, ela vai ficar o culto inteiro aqui.
algo que não fazia parte da minha rotina na igreja. E subi para o culto. Quando eu saí, a minha filha virou e falou assim, papai, ela saiu com uma coroa de papel enorme na cabeça, dourada. Eu falei, filha, tudo bem? Tô, papai. Pai, sabe de quem é essa coroa aqui? Falei, não, de quem é? É do rei Davi. Você sabe quem foi o rei Davi? Foi o rei de Israel. E começou a me falar sobre a história. Falei, meu Deus do céu, minha filha ficou 1 hora aqui embaixo aqui, ensinaram Bíblia para minha filha. Então eu estou falando da minha experiência, do meu testemunho. Então a igreja precisa se posicionar nisso. O cristão, ele precisa se posicionar, só na igreja não, mas é dentro de casa. É ter momentos de leitura da palavra de Deus, é orar com o seu filho. Como é que seu filho vai saber orar se você não ensina ele? Isso espiritualmente traz uma cobertura sobre o seu filho. Aí dificilmente ele vai sofrer qualquer tipo de vulnerabilidade e violência. Porque espiritualmente ele foi ensinado no caminho. Lembra que eu falei de Provérbios 22? Educa a criança no caminho. No caminho, né? Caminho. Não o caminho, né? No caminho. Entendeu? Quando for mais velho não vai se desviar. Então tudo parte também espiritualmente por esse princípio. Se você ensinar o seu filho a orar, ele já vai entender o que o Espírito Santo vai falar com ele. Porque existem crianças que sabem quando estão em risco também, o Espírito Santo fala com elas. Quando você sente que a criança, pai, eu não quero ficar aqui, papai, eu não quero ir lá. Porque sentiu uma coisa estranha. Não é. Ela talvez não vai verbalizar o que ela está sentindo. Mas muitas vezes é a condição do próprio Espírito Santo já está ensinando a ela que ela está num local, né, de risco. Então nós precisamos, como cristãos, nos posicionar nessa condição. De entender que nossos filhos são atacados diariamente. É uma batalha espiritual muito grande. Porque o projeto de Satanás principal é destruir a família. E se ele destrói a família, ele destrói as crianças. E destrói a geração de cristãos futuros. Porque se ele destrói uma criança agora, futuramente não vai ser um cristão. Vai ser alguém frustrado, que talvez vai estar no caminho, porque eu tenho que ir porque minha mãe e meu pai mas não teve uma conversão genuína. Então, desde cedo é importante nós passarmos esse discernimento e entendimento para as crianças. E eu tenho mais uma pergunta, desculpa. O papo está muito gostoso, gente, demais. produtivo. Como o conselho tutelar, ele orienta os pais e até mais crianças no uso da tecnologia do celular? Então, eu sempre penso que a tecnologia ela faz parte hoje do mundo, né, da sociedade. Dificilmente nós adultos vivenciamos sem o celular. Eu costumo dizer que quando alguém me pede alguma moeda, né, algum papel, algum dinheiro, eu nunca tenho para poder, às vezes, pagar uma conta. Esse dia eu precisei andar de ônibus, aí quer dizer, o ônibus não aceita Pix. Aí tive que ficar franqueando aqui. Posso fazer um Pix de R$10 aí para eu poder andar de ônibus? Então, assim, é uma condição que nós somos dependentes da tecnologia. E nós temos que também ter um entendimento que os nossos filhos, eles também são dependentes. Há matérias de escola da minha filha que são todas no celular, são todas no computador dela, né? Então, a tecnologia, ela vai fazer parte. Só que o nosso olhar, Luiz, ele precisa ter uma observação de proteção e de cuidado com a criança. Por quê? Porque existem algumas situações de aplicativos de estudos ou até mesmo aplicativos simples que nós às vezes analisamos e vemos assim, se é só um aplicativo de desenho ou o próprio YouTube, né? Você vai lá e vê alguns desenhos, só que nesses intervalos tem aqueles comerciais. Eu mesmo uma vez observei no celular da minha filha, ela estava assistindo um desenhozinho, nem da minha filha, o celular da minha esposa, e ela estava assistindo o YouTube no celular da minha esposa, e no comercial ali apareceu um comercial de casa pornográfica, de site pornográfico. Aí você vê a situação, um desenho, né, bíblico, ela estava assistindo um desenho bíblico. Logo em seguida, aqueles 5 segundos ali, apareceu um site pornográfico. Só que eu não estou a todo momento vendo se é minha filha. Ali eu estou escutando ali. Tá ouvindo um desenho, falando, Rei Davi, daqui a pouco naquele intervalinho. E se a criança clica ali e começa a observar a pornografia? Então, assim, é um desafio muito grande que os pais precisam ter atenção, Luiz, a todo momento. A todo momento. Porque isso no cognitivo da criança vai criando algumas brechas que ela fala, 5 segundos só, deixa eu ver aqui. Aí, às vezes, vê a situação ali e passa. Entra no desenho, mas a mente dela ficou no que ela observou.
e aguça a vontade da criança de querer observar e querer ver. É a questão do pecado. Tu não pode dar brecha. Se tu der brecha e começar a alimentar o pecado, ele a todo momento, quando a sua carne tiver a necessidade de experimentar, você vai experimentar, vai querer mais, e quando vê, você se perde no caminho. Então nós precisamos estar atentos à tecnologia. Realmente é um desafio muito grande, que não só os adultos, mas as nossas crianças sofrem muito com isso. Qual o papel, como a igreja, na verdade, né? O corpo cristão, as pessoas, né, que entende o evangelho, conhece já a escritura, como ela consegue contribuir com o conselho tutelar? Então, na verdade, toda a esfera da sociedade, o próprio estatuto fala isso, que é uma responsabilidade também da sociedade civil, e a igreja é colocada nessa condição também, são as redes de denúncia. De realmente procurar ligar não só para o Disque 100, como eu já disse aqui, que é o canal de denúncias, mas de ter a condição de ir ao Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar ele está de portas abertas para a sociedade. E a igreja em si teve alguma situação de vulnerabilidade dentro da igreja ou dentro do lar, tem que ir ao Conselho Tutelar. Porque vai ser atendido. Como nós falamos aqui também no início, até a Marta mencionou, sobre a questão das pessoas não terem, né, o Conselho Tutelar com bons olhos. E a verdade é o seguinte, não é isso. O Conselho Tutelar não é um órgão punidor, ele é um órgão parceiro. Então a igreja em si, né, sentiu dentro do âmbito ali, não só no departamento de crianças, mas na própria igreja. Às vezes uma família em vulnerabilidade social tem uma necessidade de atendimento para criança, porque às vezes pode ser uma questão também de fome, né? Pode estar passando uma questão mesmo de outras necessidades sociais, que a igreja precisa ter o amparo. E o Conselho Tutelar é um órgão que trabalha unificado, né, em parceria com a Vara da Infância, com o Ministério Público, a promotoria, né, da Vara da Infância. Então nós temos assim órgãos competentes que vão atuar em parceria para atender a sociedade, e de igual forma com a igreja também. Perfeito. Está chegando no finalzinho. Poxa, não acredito. Mas eu quero usar esse momento para a gente entender também, né, que a gente falou sobre as denúncias, daquilo que pode estar acontecendo com a criança e com o adolescente. Mas também queria tirar esse momento agora, pai, mãe, criança, adolescente, agora fiquem ligados aí, porque é para aprender quais são os deveres dessa criança e adolescente com a sociedade e com a família. A grande verdade é o seguinte, hoje nós estamos vivendo culturalmente, né, dentro do nosso país, uma situação onde situações estão a cada dia se tornando mais difíceis na rede de proteção. O que mais nos entristece é quando acontece algum tipo de situação de vulnerabilidade, as famílias acabam não sendo surpreendidas, e muitas vezes elas falam, eu já sabia que isso vinha acontecendo. Então, assim, o maior conselho que eu quero deixar aqui hoje seja um garantidor de direitos também dentro da sua casa. Porque se você atuar dentro daquilo que vai proteger a sua casa, a sua vizinhança, você também está contribuindo para a sociedade. Eu citar aqui uma condição onde as famílias precisam ter um comportamento de garantia de direitos, eu seria muito egoísta. Por quê? Porque dentro da garantia de direitos o que vai fazer a diferença é o que a lei diz, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas na prática, o que vai fazer com que as nossas crianças tenham um futuro melhor, que tenham uma condição de garantia de direitos, é nós como sociedade, como família, garantirmos que essas crianças tenham um futuro melhor dentro da denúncia e daquilo que nós vamos verbalizar. Olha só, uma criança sofreu uma violência, não ter medo, tá certo? Não ter receio de denunciar. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade melhor. E você, como pai, como mãe, como sociedade, poder dialogar com seus vizinhos, dialogar com as pessoas. Olha,
você precisa ajudar a proteger, você precisa denunciar, você precisa ter uma condição de ajudar a proteger as nossas crianças. Não tem uma fórmula mágica. Realmente é nós termos uma condição de protegermos a nossa criança e entender que o dever é de todos. Nós precisamos entender isso. Perfeito. Estamos chegando ao final, né? Não temos muito o que falar, já falamos bastante, mas toda criança, ela nasce com um olhar, ela nasce com carinho, ela nasce com felicidade, ela nasce para ser feliz. O que eu diria hoje para você que está nos assistindo é que, se possível, ensine essa criança a amar, mas ensine ela amando. Verdade. Bom, muito bom. Renan, ficou alguma coisa que você vê que é fundamental a gente estar compartilhando com quem está nos assistindo, que a gente não comentou aqui? Não, para mim ficou muito claro, né? O diálogo aqui foi muito bom. Até lamentei já estarmos chegando ao fim, porque foi muito assim positivo todo o diálogo que foi feito dentro da garantia de direitos, entendimento do que é o Conselho Tutelar. Eu quero ter uma nova oportunidade de poder voltar aqui e poder falar mais, né? Porque coisas novas acontecem, né? Novas leis são colocadas e, assim, foi perfeito. Eu estou muito feliz, satisfeito de ter participado aqui desse momento especial com vocês e foi incrível. Agradeço. Muito obrigado. De coração mesmo, com certeza vai ter um segundo momento, sem dúvida, porque é bom a gente estar falando sobre isso, sobre o cuidado, né? E não é só um cuidado com a criança, mas é um cuidado com o nosso futuro também, da sociedade. E você que está nos assistindo, que ficou até aqui, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você está nos assistindo também. Se ficou alguma dúvida, mande mensagem através do nosso canal do WhatsApp, que vai estar aparecendo aqui para você, também no nosso direct no Instagram. E se você precisa de um acolhimento, não fique com medo, procure o Conselho Tutelar da sua localidade, porque eles estão ali para te ajudar, para abraçar você, a sua causa e fazer que a sua família viva de modo bom para você e para as crianças. E nos vemos até na próxima quarta-feira. Um grande beijo para vocês. Até lá. Até lá, pessoal. E eu quero convidar aqui a esposa dela do Renan. Ele não comentou tanto no programa. Nossa, ela, que lindo. Muito importante, deixa eu passar aqui. Olha só, Jefferson, eu vou deixar um exemplar para vocês três. Aí, como ele é a mulher aqui, eu vou dar o exemplar do ECA para ela. Aí depois eu vou trazer, vou deixar contigo lá na igreja. Você reporta o Luiz para mim. Seu nome é? Daniel também. Tá bom? Tá ótimo. Isso aí é a nossa lei. Isso aí é o atualizado, né? Ai, que ótimo, gente. E agora, para nós encerrarmos, as pessoas que têm dúvida, alguma dúvida que a gente não comentou aqui, elas podem te procurar ou nos procurar no direct, a gente passar o teu telefone? Pode sim. Na verdade, eu vou até deixar aqui. Meu Instagram é RenanLimaKids_tutelar. Tá? Você pode procurar tanto no Facebook quanto no Instagram. Se colocar lá Renan Lima Kids, já vai aparecer lá Renan Lima Kids_tutelar. E o meu contato pessoal, que eu sempre deixo, porque como garantidor de direitos eu preciso deixar o meu número para que as pessoas possam me acionar. É 24 98141 8373. 24 98141 8373. Tá? Eu sou Renan Lima Kids, o seu conselheiro tutelar.